em uma pizzaria, o preço de uma pizza é proporcional à sua área. Se uma pizza de diâmetro 42 centímetros custa R$60, determine o preço de uma pizza cujo diâmetro é 14 centímetros. Então aqui, pessoal, vale lembrar duas propriedades importantes do problema, que vai nos ajudar a compreender bem a sua resolução, em que a primeira delas, eu vou fazer aqui o desenho de duas circunferências. Imagine uma circunferência que eu vou denominar aqui de lambda 1, dá o nome da circunferência, e a outra circunferência de lambda 2. A primeira propriedade importante na resolução é que duas circunferências são sempre figuras semelhantes, ou seja, lambda 1 é semelhante a lambda 2. Existe uma proporção definida entre as medidas de comprimento de qualquer segmento, na verdade, qualquer comprimento que é obtido de uma circunferência em relação à outra, essa razão ela é fixa, ela é constante. Se nós dividirmos os raios, se nós dividirmos os diâmetros, se nós dividirmos os comprimentos das circunferências, se nós dividirmos uma medida qualquer, uma linha aqui, e aí se nós fizermos a ampliação, uma vez que eu estou desenhando a lambda 2 um pouco maior, na ampliação, essa medida correspondente, ela vai ter a mesma razão em que qualquer outra medida que eu tivesse feito numa circunferência e na outra. Então, essa razão, vale lembrar, é a razão de semelhança. Então, se nós dividirmos o comprimento de lambda 2 pelo comprimento de lambda 1, isso vai dar um valor. Se nós dividirmos o raio de lambda 2 pelo raio de lambda 1, vai dar o mesmo valor. Se nós dividirmos o diâmetro de lambda 2 pelo diâmetro de lambda 1, vai dar o mesmo valor. Então, quando nós dividirmos, digamos, vamos dar nome aqui para facilitar um pouquinho o que eu estou falando. Se nós dividirmos o raio de lambda 1, que eu vou chamar de R1, pelo raio de lambda 2, que eu vou chamar de R2, eu vou dividir o maior pelo menor. Se eu dividir R2 por R1, esse resultado obtido vai ser uma constante, que é a nossa razão de semelhança. Que, no caso, vai mostrar quantas vezes qualquer medida de comprimento em lambda 2 é maior do que o comprimento correspondente em lambda 1. Então, se eu tivesse dividido o comprimento total da circunferência lambda 2 pelo comprimento total da circunferência lambda 1, isso vai dar o mesmo resultado, a mesma razão de semelhança. Pois bem, isso é um fato. Isso é uma propriedade que nós vamos aplicar. Outra propriedade importante nos diz que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes, então aqui no caso é a área de lambda 1, aliás, lambda 2, que eu estou colocando no numerador, a área de lambda 2 dividido pela área de lambda 1, ou seja, a razão entre as áreas das figuras que são semelhantes, ela é o mesmo resultado da razão de semelhança, ou seja, é o mesmo resultado que a razão, digamos, entre os raios, só que ao quadrado. Então essa é a outra propriedade importante. A razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual à razão entre as medidas de comprimento de quaisquer medidas de comprimento das duas figuras que sejam correspondentes, só que ao quadrado, que é a razão de semelhança, ao quadrado. Então, quando nós calculamos a razão de semelhança, ao fazer isso ao quadrado, nós vamos obter quantas vezes a área de um vale em relação à área da outra figura. A área de uma figura vale em relação à área da outra. Então, no caso, nós sabemos que o raio da circunferência maior, que é a de diâmetro 42 centímetros, o raio é 21. Então, vou escrever aqui 21, fica subentendido em centímetros, e o raio da outra, o diâmetro é 14, então o raio é 7.
Então, se nós dividirmos aqui 21 por 7, que dá 3, isso mostra que qualquer comprimento na circunferência maior é 3 vezes o comprimento correspondente da menor. Só que a área não. A área ela vai ser essa medida ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, 9. Então quer dizer que a área de lambda 2 ela vale 9 vezes a área de lambda 1. Porque, por exemplo, o raio é 3 vezes maior. Se o raio é 3 vezes maior, a área vai ser 9 vezes maior. E como o preço é proporcional à área, então quer dizer que o preço da pizza maior é 9 vezes o preço da pizza menor. Então, se um preço da maior é de R$60, então o preço da menor tem que ser esse valor dividido por 9. Porque o preço da maior é 9 vezes maior. Consequentemente, o preço da menor é 9 vezes menor. Então, se nós dividirmos 60 por 9, 60 por 9, que aí simplificando aqui, por exemplo, por 3, vai ficar 20 por 3, então nós vamos obter aí um preço 6, em reais, né? Vai ser um valor aproximado, 6,66 centavos, o valor aproximado do preço da pizza menor.